Já estamos de volta com Brasil Urgente para Campinas e região. Deixa eu mandar um abraço pro Gatinho lá do Pulo do Gato, que está acompanhando o noticiário, e pro Bruno, que trabalha com ele lá. O pessoal me mandou nesse fim de semana lá uma série de coisas, convite. Eu não tenho tempo, cara. Mas um dia eu vou passar por ali com certeza. Um abraço, viu? Obrigado pela audiência e o carinho da companhia. Olha, uma situação que tem preocupado os moradores da Vila Novo Horizonte, em Hortolândia, é que enquanto a construção de um posto de saúde não é concluída, os atendimentos, Os atendimentos dos médicos em local improvisado? É isso? Está acontecendo em local improvisado? É desse jeito que tratam o cidadão que precisa. É desse jeito que tratam o cidadão pagador de impostos. Vai você lá na prefeitura e fala assim: olha, eu não tenho dinheiro hoje para poder pagar o meu imposto, porque eu estou com alguém doente, porque na minha família a gente perdeu aqui a mão no orçamento. Então eu vou improvisar aqui, vou te pagar no ano que vem. Capaz do cara te tirar a tua casa, que é o único bem que você tem. Agora, quando você precisa dos recursos, precisa de atendimento, precisa de retorno das autoridades, infraestrutura, meu camarada, é coisa para inglês ver. E olha, quem depende do serviço lá em Hortolândia garante que não há estrutura suficiente. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil. Tá aqui, ó. Olho na notícia. O posto de saúde do Jardim Novo Horizonte, em Hortolândia, tem sido motivo de preocupação para os moradores do bairro. Segundo quem vive aqui, o local está sem médico. Tá vindo um aqui 2 vezes por semana, só meio período, agora diz que não vem mais. Dona Luísa tem problemas cardíacos e depende do posto para fazer alguns tratamentos. Ela reclama da falta de médico. Hoje, médico já não tem médico aí, não veio médico aqui hoje. Isso que não vai vir mais. Sem um médico aqui, se você chegar ruim aqui, quem que vai te atender aqui? A dona de casa afirma que o lugar não tem infraestrutura adequada para atender a população. Falta computador, falta telefone, falta uma moça na recepção, que não tem também. E as receitas que não tem um remédio aqui, tem que ir lá na Vila Real, pegar, e a Vila Real agora vai mudar, sair de lá. Como que nós vamos fazer? Nem telefone tem para elas chamar a ambulância, tem que usar o celular da própria enfermeira. Seu Geraldo é deficiente visual e relata que se precisar de atendimento, a situação fica difícil. Fica difícil porque sem tudo isso que precisa no posto, não tem. Seu Natalício, que também mora no bairro, conta que o posto de saúde funciona em um local improvisado, aqui no salão comunitário. Era um salão improvisado, que a turma era para reunião, para festa, essas coisas, né? Ele explica que por causa da falta de médicos, tem que buscar atendimento na região. Aí tem que ir fora, se não tem médico aqui, a gente tem que ir para outro lugar, onde tem médico. Cansados de tantas promessas, Dona Luísa e seu Geraldo reclamam do descaso. Acho que é um descaso, um pouco caso. O político vem aqui, pede voto, agora é hora de política, pede voto. Olha, papelzinho para ali, papelzinho para cá, só no tempo da política. Depois, tchau, não voltam mais. Aqui neste local, como bem mostra esta placa, vai ser construído o novo posto de saúde do bairro. As obras começaram há cerca de 1 mês e devem ser concluídas em março do ano que vem. Os moradores esperam que o prédio fique pronto logo e cobram providências da prefeitura. Vamos esperar, ver se vão conseguir alguma coisa, mas vai ser difícil. Político costuma dizer o seguinte: mas a imprensa só sabe mostrar o lado negativo das coisas. Eles vêm aqui só para mostrar, né, a coisa ruim, não mostra a coisa boa. Mas nós estamos construindo. Primeiro, estão construindo, não fazem mais do que obrigação. Essa é a primeira coisa. Segundo, vocês perceberam que a construção é em ano eleitoral ou não? Perceberam? Não que tenha alguma relação, longe disso, né? Mas geralmente, né, infelizmente no nosso país, inauguração, construção, projeto, fica tudo para véspera e ano eleitoral. Por que será, hein? Por que será? E aí a resposta que a gente sempre recebe é a seguinte: mas vocês vieram aqui batendo um negócio que nós estamos resolvendo, por que não resolveram antes? Se estão rachando o bico de ganhar dinheiro do imposto do cidadão, né? Sem dar em troca aquilo que o cidadão merece. Hein?
Você viu que o posto de saúde está montado num lugar que não tem asfalto, onde o mato está alto. Se bobear, tem esgoto a céu aberto, meu camarada. Se bobear, tem esgoto a céu aberto. Você imagina alguém que precisa de uma cadeira de roda, alguém que anda de muleta. E os deficientes visuais, então, hein? Deixa eu ver mais uma reportagem da Carla Ramil. Olho na notícia. Andar pelas ruas do Jardim Novo Horizonte não é tarefa fácil para os moradores. Eles reclamam da falta de asfalto no bairro. Quando chove, você tem que pôr um saco na pé para poder ir no ônibus, senão o ônibus fica cheio de barro. O problema é essas pedras, que não é asfalto, né? É pedra e machuca o pé da gente, e a enxurrada, como vocês estão vendo aí, cheio de buraco. Dona Luísa já precisou de ambulância. O veículo não conseguiu chegar à casa dela por causa das más condições do asfalto. Ela não chegou porque ela não quis chegar, porque eles costumam, eram os buracos demais e muito barro, né? Seu Natalício também relata que é complicado andar de carro pelas ruas esburacadas do bairro. Ele afirma que os veículos sempre precisam de manutenção. Estraga a peça de carro, complicado. Gasta dinheiro com mecânico, com peça e é desse jeito, direto. A dona de casa ainda reclama da poeira. Quando passa o caminhão de lixo, que é aquele poeirão, você fica sufocada. Te dá sufoco, você tem que correr para dentro. Por causa da deficiência visual, seu Geraldo tem dificuldades de andar pelas vias sem asfalto. Sai de um buraco, cai em outro, não é mesmo? E quando chove, tem que ir sartando as enxurradas, daquelas valetas, né? Os moradores contam que o bairro está sem pavimentação há mais de 20 anos e que apenas esta rua principal é asfaltada. Eles cobram providências da prefeitura. Um asfalto mais decente para o povo aqui, não enganar o povo, só com jogar umas pedras aí e ficar como um asfalto, né? O pessoal promete e até agora não fizeram nada. Eles também reclamam da falta de rede de esgoto. As casas ainda têm fossas e seu Natalício conta que é muito ruim viver assim, sem condições básicas de saneamento. O esgoto não tem que viver com mau cheiro, essas coiseiras que viver na rua aí, não tem jeito, né? Ô Ney, faz um favor pra mim, volta naquele trecho em que ele fala assim, promete, promete, promete e não cumpre. Porque logo depois você vai ver a imagem do absurdo, a imagem do descaso. Não tem rede de esgoto no bairro e tem esgoto correndo a céu aberto, bem ao lado do posto de saúde. Gente, tratamento de esgoto significa garantia da saúde do cidadão. Quando se investe no tratamento do esgoto, na coleta do esgoto, no saneamento básico, você está investindo na prevenção da saúde. Não me parece ser uma preocupação lá em Hortolândia, pelo que nós estamos vendo nas imagens. Terrível. Deixa eu ver aquele trechinho lá, porque o povo está cansado de promessa. O povo está cansado de promessa. Olho na notícia. O pessoal promete e até agora não fizeram nada. Eles também reclamam da falta de rede. Aí, ó! Ô, tem esgoto a céu aberto! Oh, mas é a caixa de gordura! Ah, o cidadão não merece, meu. O cidadão paga imposto. É cidadão de bem jogado às traças. Se bem que nem traça consegue sobreviver numa situação como essa, hein? Vocês vão de convir comigo, hein? Nem traça consegue viver desse jeito. O que a Prefeitura de Hortolândia disse, hein, Vinícius? Olha, a Prefeitura de Hortolândia informou que aguarda a Sabesp executar as obras de coleta do esgoto para asfaltar as ruas do bairro. Essa mesma Sabesp aí que ficou devendo um tempão esse esgoto lá, hein? Muito tempo para a Sabesp dar conta do recado lá em Hortolândia. Demorou muito. Está resolvendo agora em alguns pontos, é bem verdade. Mas demorou demais. Deixou os moradores na mão lá em Hortolândia. Olha, é o Novo Horizonte e o Taquara Branca que estão nessa lista, não é isso? Nós entramos em contato com a Sabesp, que afirmou que vai iniciar as obras de implantação da rede até o final do mês. Quanto ao posto de saúde, a Prefeitura diz que um novo prédio está sendo construído e assim que a obra for entregue, novos médicos serão contratados. A previsão é o fim do ano. Precisa mostrar tudo na televisão, precisa chegar a um ponto desse para as pessoas mexerem o traseiro e resolverem os problemas, viu? Deus do céu, faça-me o favor. É descaso para tudo quanto é lado. Vem comigo aqui, olha. 4 pessoas morrem após 2 aviões se chocarem no ar, em Santa Bárbara do Oeste.
Testemunhas foram ouvidas hoje pela Polícia Civil. A Karina Rica tem os detalhes e traz pra gente. Aqui, ó, olho na notícia. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã nesta área rural. Os destroços se espalharam por este canavial que ficou parcialmente queimado. De acordo com a Polícia Civil de Americana, que investiga o caso, os 2 monomotores desse modelo Embraer EMB 711 saíram do aeroporto dos Amarais, em Campinas, e iriam para um evento na cidade de Sorocaba, mas colidiram ao passar pelo município de Santa Bárbara do Oeste. Ao tocarem o solo, as aeronaves explodiram. Os 4 tripulantes morreram carbonizados. Este caseiro, que mora a menos de 200 metros do local do acidente, viu os aviões caindo. Quando eu estava lá em casa, lá limpando a minha área, quando eu escutei um barulho de avião, aí eu olhei para cima. Quando eu olhei, só vi pedaço de avião caindo para baixo. E aí eu entrei em desespero, eu chamei a mulher para correr, para se esconder, né, que estava caindo pedaço de avião. Aí eu só vi ele caindo para cá e caiu no chão e explodiu. Ainda não se sabe como aconteceu o acidente. Peritos do CENIPA vão investigar agora se houve negligência por parte dos pilotos. Os moradores do local serão ouvidos para ajudar a polícia e a aeronáutica a descobrirem as causas da colisão. A suspeita é que tenha ocorrido um choque lateral, já que os 2 monomotores seguiam na mesma direção. É possível dizer que 2 aviões teriam se colidido lateralmente. Por testemunhas que moram na região, disseram que ouviram o estrondo e os aviões caindo na sequência. Um laudo pericial deve sair em 30 dias. Olha, no sábado, eu estava ao vivo na Rádio Band News FM, aliás, onde eu estou todos os dias, sempre das 9 às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, lá em 106,7 FM, quando nós começamos a receber as primeiras informações a respeito desse acidente aéreo. Aliás, a Band News FM foi a primeira emissora a trazer detalhes desse acidente aéreo, um acidente gravíssimo com 4 mortes, algo que poderia ser bem pior, gente, porque ao lado dessa plantação de cana-de-açúcar aí, existem 2 grandes postos de combustíveis. Esses postos têm restaurantes movimentadíssimos no fim de semana e existem casas, né, nessa área rural, próximo a esse canavial, onde caíram os destroços dessas 2 aeronaves. Bom, no sábado nós estávamos ao vivo, né? Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui ao Valdir Moreira, que é o meu amigo da Rádio Azul Celeste, afiliada do Grupo Bandeirantes na cidade de Americana. E o Valdir trazia todas as informações para a gente, ouvindo testemunhas desse caso. E uma das testemunhas, que eu acredito deva ser ouvida, né, pela Polícia Civil, narrou ter visto os aviões lado a lado no momento em que as asas dos aviões se tocaram. É uma informação importante, primeiro para saber se no plano de voo havia previsão de voo lado a lado, né, como numa esquadrilha. Segundo, será que houve erro numa manobra? Será que foi erro humano? Será que um dos aviões, por algum problema mecânico, teve uma pane, fazendo com que o piloto não conseguisse desviar? Erro de manobra dos 2 pilotos? São perguntas que precisam ser respondidas. Até para que a gente possa fazer o planejamento, né, e traçar aí outras medidas de segurança para os voos e o uso de equipamentos como esses. Deus do céu, a imagem é impressionante porque espalhou destroços para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. 4 pessoas mortas, as vítimas foram identificadas, só que os corpos, né, completamente carbonizados, e aí está o apoio do bombeiro e também do helicóptero Águia da Polícia Militar, os primeiros a serem acionados, aliás, nessa tentativa de socorrer ainda as vítimas com vida. Né? Os corpos dessas vítimas já identificadas só serão liberados após exame de DNA. Né? Tamanha destruição depois da explosão. O Felipe Pereira tem os detalhes. Olho na notícia. O empresário Vandeir Fábio de Lima, de 39 anos, de Cosmópolis, os pilotos Cassiano Ricardo Caligares, de 41, e Araquém Salamene, de 52, e o despachante de voo Voninho Souza Aguiar, de 33 anos,
estavam nas aeronaves. Eles partiram do aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas, e seguiam para uma fazenda na região de Sorocaba. Na altura do quilômetro 135 da rodovia dos Bandeirantes, houve o choque. Cassiano era natural de Rio Claro e pilotava uma das aeronaves, modelo Embraer 711. Com ele estava Voninho, natural de São Paulo, mas que morava em Campinas e trabalhava no aeroporto dos Amarais. Araquém Salamene era comandante da Azul Linhas Aéreas e pilotava o outro monomotor do mesmo modelo. Com ele estava Vandeir, que tinha uma escola de supletivos em Cosmópolis e fazia aniversário no dia do acidente. A expectativa é que os laudos do Instituto Médico Legal fiquem prontos ainda nesta semana. E olha, o detalhe é que na sexta-feira nós mostramos ao vivo aqui na tela da Band, né, o fechamento do aeroporto dos Amarais, porque um avião já tinha saído da pista. O avião já havia saído da pista. Deus do céu, fim de semana terrível para a aviação aqui na nossa região. A polícia continua investigando. Hoje testemunhas do caso foram ouvidas. O relato dessas testemunhas é importantíssimo, viu? O relato das testemunhas é importantíssimo. Tá aí o comandante, né, que era um comandante experiente, voava com aviões comerciais, aliás, de passageiros, sempre partindo aqui do aeroporto de Viracopos, em Campinas. No sábado, muita gente ainda sem saber, né, de que se tratava de uma aeronave ou duas aeronaves de pequeno porte, pela rota, né, que é uma rota muito próxima ao aeroporto internacional de Viracopos, na rota dos grandes aviões de Viracopos. Muita gente chegou a pensar o pior, né, de se tratar de um avião de passageiros. Graças a Deus o problema foi minimizado, né, mas infelizmente com essas mortes terríveis, 4 mortes que precisam ser esclarecidas, e as famílias sofrem muito com essa liberação dos corpos, que ainda deve levar alguns dias. A gente continua acompanhando esse caso, né? Olha só a destruição, pegou fogo, gente, no canavial todo. Deus do céu. Mais um caso de crueldade contra animais em Piracicaba. Uma cadela foi encontrada com 11 perfurações no corpo. Esse é o caso em que a cadela foi atacada com espeto de churrasco? É isso? Olha, eu estou sugerindo aqui numa boa, viu? Pega o espeto de churrasco, espeta o traseiro de quem fez isso, só para o cara sentir, né, como é que é ser espetado por um espeto de churrasco. Ô meu, que crueldade, hein? Violência gratuita! As pessoas não respeitam os animais. Toda semana a gente mostra casos envolvendo os animais atacados, né, aqui na nossa região. Olha, se a gente não tiver condições de respeitar os animais, não souber conviver com os animais, né, eu não sei onde é que nós vamos parar, minha gente. Os animais são criações divinas, precisam ser respeitadas. Se o ser humano não sabe respeitar o animal, não sabe se respeitar, não sabe respeitar a si próprio. Se bem que tem gente que faz cada coisa aí com gente, né, imagina com animal. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil, terrível, que é de uma crueldade sem tamanho espetar o cachorro com o espeto de churrasco. Deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Mocinha tem 8 anos, é uma cadela comunitária, vive no Jardim Terras de Piracicaba desde pequena. Apareceu aqui neste pet shop e acabou ficando. A proprietária e outros moradores do bairro é que cuidam dela. Foi um animal que chegou, ela aparentava ter tido uma cria recentemente, então ela chegou muito assustada e a gente, qualquer tipo de aproximação com ela, ela fugia. Então foi aos poucos, foi uma conquista demorada, mas que valeu a pena. Há uma semana, a cachorrinha deu um susto nos moradores. Ficou 5 dias desaparecida. Muitas buscas foram feitas para encontrar o animal. Publicamos no jornal, fizemos apelo pelo Facebook, isso foi sendo compartilhado, muitas pessoas ligavam, tentando informação, mas nunca não eram dela, e houve uma mobilização realmente. E nós começamos a fazer buscas naquela região do condomínio. Quando finalmente foi localizada no estacionamento de um supermercado, Mocinha apresentava um comportamento estranho, como se estivesse doente. Ela estava bastante assustada, exausta, faminta, e ela comeu, nós levamos comida,
Ela comeu rapidamente e já tentou entrar no carro. Então você percebia que ela estava assustada e tentando proteção. Diante do comportamento da cachorrinha, Miriam, presidente da ONG Vira-Lata, resolveu levar o animal para casa. Mas só no dia seguinte percebeu o que tinha acontecido. A cadela é mais uma vítima de maus tratos. Basta olhar para o corpo dela e perceber a tamanha violência a qual foi submetida. São 11 perfurações feitas, possivelmente por um espeto de churrasco. Nós pedimos ajuda para o centro de zoonoses, da coordenadora, a doutora Eliane Carvalho, nos atendeu, veio vê-la e achou por bem dar um banho, porque ela estava um pouco suja. E com o banho, o sangue coagulado que estava segurando o pelo foi saindo e os ferimentos foram aparecendo. Esta não é a primeira vez que mocinha é vítima de maus tratos na rua. Desde julho, ela sofreu uma agressão e quebrou o maxilar. Então ela tem, desde essa data, ela tem voltado todos os dias à noite com a minha irmã para casa e eles não dormiram mais sozinhos. Para Miriam, é triste constatar que existe alguém interessado em tirar a vida do animal, que não faz mal a ninguém e é muito dócil. Ela lamenta a situação. Isso não deveria existir. Isso deveria fazer parte da nossa índole, da nossa conduta, essa reciprocidade pacífica no relacionamento. Então, eu lamento que a gente tenha que apelar por leis mais rigorosas para que esse relacionamento de homem e animal seja pacífico. Para evitar que novas agressões aconteçam, Miriam está com mocinha em casa. Não tem condições dela retornar para a rua. Os moradores do bairro contam agora com o apoio da população. Quem tiver informações sobre o possível agressor dos animais pode fazer uma denúncia anônima. Olha, tem que ligar para a polícia, para o Serviço de Proteção dos Animais, liga aqui na Band. Se eu encontro um cara desse, eu faço questão de apresentar na polícia. De preferência, leva um espeto de churrasco pro delegado ver o que pode fazer. Espeta traseiro do cara com espeto de churrasco. Não precisa matar nada disso, porque eu sou contra esse tipo de violência. Aliás, a gente não resolve nada, né, pelas próprias mãos. As mãos de Deus, né, e a decisão de Deus é soberana acima de tudo, e tem a justiça dos homens para poder resolver. Mas que dá vontade de pegar um espeto, atravessar o espeto no cara, dá, hein? Que crueldade! Você imagina a frieza do cara em pegar o espeto e ficar espetando a cadela. Graças a Deus ela sobreviveu e conta com a solidariedade, né, dessas pessoas na cidade de Piracicaba. Em Piracicaba, onde a crueldade contra os animais, assim como em Campinas, tem se tornado cada vez mais frequente. E olha, enquanto não tiver lei que puna agressor de animal, né, com seriedade, porque o cara que faz isso com um cachorro faz com uma criança. O cara que faz isso com um cachorro faz com um velho, faz com uma outra pessoa. É uma vida, Deus do céu. É uma vida. Então, se não tiver punição, se sobrar impunidade, um dia o cara vai estar fazendo isso com um cachorro, daqui a pouco ele vai fazer com uma criança. Você imagina a frieza do camarada que pegou esse espeto de churrasco. Você já viu espeto de churrasco, ô Marcão? Então, uma ponta na frente, geralmente ele é no formato de uma calha, não é? Você imagina aquilo entra rasgando, cara. Aquilo entra machucando e doído. Tá lá a marca, olha lá. Né? A marca do formato do espeto de churrasco. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Canem quem fez isso. Prisão. Não adianta botar a mão ou passar a mão na cabeça dessa gente. Em Piracicaba teve o caso do lobo. Aqui em Campinas teve o caso daquele agente penitenciário que atirou no cachorro. Né? E assim vai. Assim vai. Olha, a mocinha, como é chamada pelos moradores do bairro Terra de Piracicaba, está se recuperando, né, no Centro de Controle de Zoonoses lá da cidade. E eu tenho certeza que uma fila de pessoas depois vai se apresentar para poder ajudar a cuidar da mocinha. Que judiação, hein? Deixa eu ver mais uma reportagem da Carla Ramil, Olho na Notícia.
Assim que Mocinha chegou à casa de Miriam, presidente da ONG Vira-Lata, dormiu muito, parecia cansada e com dor. Esta veterinária foi chamada para fazer uma avaliação do comportamento da cadela e foi aí que descobriu as perfurações. Então a primeira reação foi dar um banho para retirar esse sangue coagulado, aquela sujeira do local onde ela tinha sido encontrada e verificar então o tamanho das lesões, né, o tipo das lesões e quais os tratamentos que deveriam ser feitos ali como primeiros socorros. Eliane conta que Mocinha só sobreviveu porque as perfurações não foram profundas. Mocinha sobreviveu porque as lesões foram superficiais, não atingiu nenhum vaso de grande calibre e não houve perfuração do pulmão e os próprios pelos, porque ela é uma cadelinha que tem um pelo um pouco longo, esses acabaram protegendo também um pouco essas lesões de outras infecções. O animal ficou com dificuldades para se locomover e está assustada com a violência. Então ela precisa de muito carinho, muita atenção, tem muitas pessoas que estão querendo visitá-la, mas nesse momento é bastante oportuno que a gente tenha bastante cautela para que ela consiga recuperar, sim, desse trauma que ela passou. A cadela perdeu muito sangue, está com anemia e ainda vai ficar alguns dias em tratamento intensivo para combater infecções. O CCZ tem prestado toda a assistência médica ao animal. Hoje o nosso cuidado maior é que evite infecção, então os curativos são feitos 2 vezes ao dia. Ela está sendo tratada com antibióticos, com anti-inflamatórios, com remédios também para combater a dor. A veterinária afirma que Mocinha vai ficar bem. Está recuperando muito bem, sim, dessas lesões e agora a gente precisa de fazer com que ela se recupere da trauma que ela passou, dessa agressão, desse maltrato.